Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? A nossa série Demolindo o YouTubenomics, em que eu e o Paulo Gala fazemos críticas às teorias ultraliberais das mais diversas denominações que circulam pela internet brasileira, vem gerando mais repercussões. O Henrique Tancredo, que está aqui ao meu lado, me chamou pelo Twitter, e novamente devo dizer que com muita educação, sem nenhuma provocação, sem nenhum ambiente de mal-estar entre nós, para que vocês aí nos comentários, por favor, se contenham, né, e mantenham a educação com relação tanto ao Henrique quanto a nós, mas que ele me chamou, ele disse, olha, vocês estão falando coisas que nós não dizemos, que nós não concordamos, e eu gostaria de ter um espaço para debater com vocês. Muito bem. Eu sou um defensor do ambiente de diálogo democrático, o Paulo também, então a gente aceitou a proposta do Henrique, e aí estamos trazendo esse debate aqui. É claro que vamos tentar dessa vez fazer diferente da maneira como fizemos da primeira vez com o outro representante do liberalismo. Naquela ocasião nós fizemos um debate um pouco, vamos dizer assim, desorganizado. Dessa vez a gente vai apresentar definimos três temas para discutir, que o Henrique se mostrou incomodado com relação à nossa posição a respeito desses temas, e então eu vou passar a cada um desses temas, eu vou passar primeiro a palavra ao Henrique, depois a palavra ao Paulo, havendo alguma necessidade de réplica e tréplica, vão se manter dentro ali do razoável, então a palavra volta para mim, e aí eu novamente introduzo o tema, começando pelo Henrique, que pediu o debate, e vai fazer então a colocação, tá bom? Então o primeiro tema do debate, que eu vou chamar aqui, é a famosa Lei de Sé, aquela que, se você talvez não tenha tido aulas sobre isso, você pode ter visto na internet e, de repente, sua cabeça levou você a entender como lei de say, porque é igual ao verbo say, do verbo dizer em inglês, mas não é say, é sé, porque se trata de um economista francês do século XIX, então se pronuncia sé, embora que não seja igual à Praça da Sé. Mas então, Henrique, você estava me dizendo, então, antes que você se mostrou de alguma maneira incomodado com o que a gente falou sobre a lei de Sé, então eu passo a palavra a você para te ouvir. O que você considera que nós dissemos de equivocado e gostaria de nos corrigir a respeito? A palavra é sua, obrigado. Bom, é que na verdade foi só postulado aquilo que é universalmente conhecido, apesar de que errôneo, a lei de Sé, né, que é a oferta e cria sua própria demanda. Só que o Sé, na verdade, ele deixa bem claro que o que ele quer dizer é que a produção ela vai preceder o consumo ou a própria demanda. Porque o conceito de demanda ou demanda efetiva, ele pressupõe duas coisas, a necessidade do indivíduo, né, porque demanda não é necessariamente igual à necessidade, e a condição de se adquirir alguma coisa. Essa condição de se adquirir alguma coisa pressupõe que você tenha ela em mãos. E se essa coisa que você tem ela em mãos pressupõe uma produção, naturalmente a produção ela precede, então, ao consumo. Também tem o fato de que o consumo é a destruição da utilidade de um recurso, então não tem como dele se proceder uma oferta, uma produção, porque você acabou destruindo ele. Então você basicamente estrutura a condição necessária para se consumir algo. Até porque o problema da economia é um problema de alocação de recursos, né? Recursos escassos por conta dos fins dos indivíduos. Então, como os indivíduos vão produzir algo para poder ter recursos para trocar com outros indivíduos, isso acaba fazendo com que, naturalmente, eu tente produzir algo que será trocado, né, para que eu possa adquirir outros recursos. Então, Sé basicamente estabelece isso no capítulo 15 do Tratado de Economia Política de Sé, do Tratado de Economia Política de Genebra de Sé, que a oferta, né, a produção, ela precede o consumo. É basicamente isso. Essa diferença, né? Boa, legal. Deixa eu falar agora, Fausto, deixa eu falar. Vai. Desculpe. Boa, legal. Obrigado, Fausto. Prazer estar aqui para falar com todo mundo. Obrigado, Henrique. Achei legal você vir aqui conversar com a gente, né? Apesar da gente ficar meio tirando sarro aqui e tal, mas eu acho que é válido, né? Pô, você lê o Sé no original, levantar todos os detalhes e tal, eu acho que é fundamental. Enfim, inclusive ajuda as pessoas a conhecerem, né? Então, o ponto que eu queria destacar aqui é que o debate relevante não é o que o Sé disse, o debate relevante é como a gente usa as ideias do Sé para entender a realidade, né? Inclusive, uma acusação que é feita contra o Keynes, que eu até concordo, que o Keynes teria citado o Sé de maneira errada, e de verdade ele citou de maneira errada, porque ele citou através de outros autores, ele não teve o cuidado de fazer o que você, por exemplo, está fazendo, de sentar e ler o Sé no original, todas as passagens e tal. O Keynes meio que deu de barato isso, pegou os intérpretes do Sé e citou. Mas o mais relevante dessa história toda não é o que o Sé disse, é o que a lei de Sé significa. E o que a lei de Sé significa é que tudo que é produzido gera uma renda, que gera demanda, só que a conclusão que muitos tiram daí é que uma economia
sempre vai operar na sua máxima capacidade produtiva e com o pleno emprego dos seus fatores de produção, ou seja, não haverá desemprego, isso não está no CE, isso é uma consequência de análise que você pode fazer da lei de CE, de que como tudo que é produzido gera renda, e toda essa renda é gasta para a demanda, essa demanda vai empregar todo mundo. E essa é a crítica fundamental do Keynes. O Keynes fala, olha, pessoal, o grande problema do sistema capitalista é que tudo que é produzido gera renda, sem dúvida, e parte da renda é consumida e parte da renda é poupada. A parte da renda que é poupada não retorna necessariamente ao sistema e por isso a gente tem desemprego. Então essa é a explicação keynesiana quintessencial sobre desemprego. Então eu aproveitaria para devolver a palavra para o Fausto e para o Henrique, perguntando para o Henrique o seguinte, como é que você explica desemprego, Henrique? É para o Fausto ou para mim? Pode ficar à vontade. Não, eu não. Pode ficar à vontade aí, você. Desculpa. Então tá. É que, bom, na verdade, nem tudo que é produzido ele vai ser demandado. Por exemplo, algumas páginas depois do postulado do CE, ele comenta que é o seguinte, ó, a minha resposta é que as mercadorias que não se vendem, né, ou seja, falta de demanda, ou que se vendem com perda, ultrapassam a soma das necessidades, ou seja, as pessoas realmente não querem aquilo, ou porque não foram produzidas quantidades que sejam compatíveis para comprar elas, ou seja, eu não tenho capacidade de adquirir. São as duas coisas que compõem a demanda. Então, uma produção que não tem uma demanda se dá por essas duas falhas. O que ele acaba argumentando aqui que entende o que é o desequilíbrio econômico, tanto é que quando ele troca carta com Malthus, ele fala, olha, eu nunca disse que a oferta é a sua própria demanda, ou muito menos que sempre vai ter uma demanda para aquilo. Na verdade, o que eu quero dizer é que quando eu produzo alguma coisa, eu tenho capacidade de adquirir outras coisas. E que, no fim, eu não quero dinheiro pelas coisas, eu quero outros produtos, né? Tanto é que ele usa o exemplo do linho, né? Quando você produz linho para comprar para alguma coisa, você não quer o dinheiro em si. Tu quer Mas, Henrique, deixa eu te falar, o CE é um pensador super rico, né? Sim, o que se faz, em geral, é uma caricatura e tal, para se criticar. O próprio Keynes faz um pouco isso, mas o ponto-chave é que o Keynes tinha que explicar porque tinha 25% de desemprego nos Estados Unidos, na Inglaterra e a Grande Depressão. Então ele precisava construir uma teoria que desse conta de explicar um desemprego gigantesco e que não era corrigido por queda de salários e queda de preços, né? Então, o CE, obviamente que ele não estava tratando disso porque ele é muito pré-keynesiano. Malthus tratou um pouquinho disso, mas a questão-chave é como você explica o desemprego. Então, essa é uma primeira pergunta que eu faria para vocês, e eu acho que para os liberais e para a escola austríaca, eles têm grande dificuldade em explicar o desemprego. Não há uma explicação convincente sobre desemprego, né? Essa é uma primeira pergunta, eu acho que seria legal ouvir a perspectiva de vocês em relação a isso, né? Tá, eu vou... Ainda que tenha muita base de CE, eu vou usar o argumento hayekiano acerca do desemprego, que é uma consequência das relações salariais, né? Então, os níveis de salários, ele acaba determinando o desemprego, e essa informação de desemprego, obviamente, afeta informações futuras, que também acabam afetando o nível de salário, mas a condição primeira, ou a causa primeira é sempre o nível de salário, gera desemprego, né? Então, quando existe um desajuste nas custas de produção acerca dos salários, ele vai fazer com que haja um desemprego por conta da não troca. Assim como, por exemplo, eu não compro um produto porque o preço não é acessível, eu não contrato uma pessoa por conta do valor que se é pago. Porque o salário é alto demais, né? Você quer falar alguma coisa disso aí, Fausto? Eu acho que a ocorrência do desemprego no mundo contemporâneo, pelo menos, que é onde a gente vive, ele é independente disso. Essa é a minha visão. O desemprego ocorre tanto em economias de baixa remuneração média como em economias de alta remuneração média. Aliás, a ocorrência do pleno emprego, que pelo oposto a gente poderia pensar, essa sim tem sido verificada em lugares de alta remuneração. Na verdade, a manutenção de estruturas sindicais... Japão, Alemanha, Coreia do Sul, são lugares que estão tendo emprego com os maiores salários do mundo. Suécia, né, todos os nórdicos, né? Ao contrário, assim, a realidade demonstra que a estruturação de uma rede sindical competente, forte, institucionalmente respeitada, legalmente respeitada, faz o poder de barganha da classe trabalhadora, né, naturalmente subir, e isso eleva, né, a possibilidade de manutenção e, portanto, a produtividade geral da economia, né? Isso tem sido, na verdade, um fator de desenvolvimento econômico e um fator que, junto, leva ao pleno emprego, né? E a baixa remuneração ocorre simultaneamente a desempregos massivos, né? O Brasil agora, por exemplo, vive essa situação. Legal o Henrique ter levantado, porque a explicação, vamos dizer assim, quintessencial da escola austríaca e dos mais liberais é que o alto desemprego se deve a um alto nível de salários, né?
Que, portanto, o preço do trabalho não cai, como o preço do trabalho não cai, os trabalhadores não são recontratados, né? E é justamente contra essa ideia que o Keynes escreveu. Ele falou, olha, o sistema de preço ele é incapaz de reduzir salários a ponto de que essas pessoas sejam novamente contratadas, né? A gente tem vários exemplos disso, inclusive o Brasil, né? O Brasil veio de um desemprego de 6% em 2012, 13%, para um desemprego agora de 15%, né? E nada aconteceu, ou seja, os salários não caíram para que as pessoas fossem recontratadas, né? Na verdade, os salários reais até têm caído, mas o desemprego só aumenta. Então, a explicação keynesiana, ela vai num caminho contrário. Ela fala, olha, o que explica o desemprego é a falta de demanda, é a falta de atividade econômica, independentemente do nível de atividade. Por isso que ele critica a lei de Sé, porque você pode tirar da lei de Sé a ideia de que a produção gera renda, a renda gera demanda, então falta demanda para o trabalho. O Keynes vai falar, não, na verdade a produção gera renda, só que nem toda renda é consumida. Como nem toda renda é consumida, parte do consumo. Só um minuto, Paulo, só um minuto. Eu não sei de onde está vindo esses sons aí que estão atrapalhando bastante, assim. Eu mudei o microfone. Tá. Enfim, então acho que é mais ou menos isso, né? É um barulho aqui no fundo, né? Não é meu, não. Fechar o meu aqui. Tenta fechar o seu, Fausto. Eu fechei o meu. Fecha o seu, Fausto. Deve ser os espíritos do Keynes e do Sé que estão participar da nossa discussão. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, o problema do emprego acaba sendo um problema de demanda, correto? Isso, exatamente. E como é que você entende a demanda? Tipo, qual é a definição de demanda para você? A demanda é o gasto dos consumidores e o investimento dos empresários. Então, se os consumidores não querem gastar, não há demanda. Se os empresários não querem investir, não há demanda. E tem os estrangeiros também no sistema aberto, que são as exportações do país. Então, se os estrangeiros não querem comprar produtos brasileiros, não há demanda. Se os consumidores brasileiros não querem comprar produtos, não há demanda. Se os empresários querem investir, fazer formação bruta de capital fixo, não há demanda. Né? São esses três canais clássicos, né, de macro. Sim, aí para eu poder acabar gastando e adquirindo, querendo ou não, eu preciso ter um recurso para ter em troca, que é justamente o argumento de Sé. Então, o problema, enfim, o último, é porque produtos foram produzidos com ou necessidades em abundância, que é o que você comenta, ou porque realmente não tem produção para respaldar aquela demanda. Então, no fim, acaba sendo um problema de produção. Como o Keynes, ele pilarizou toda a teoria dele em cima do espantalho de Sé, ele acaba trazendo esse ponto como uma resposta, mas no próprio conceito de demanda, que é a capacidade de adquirir recursos, né, em termos microeconômicos, a restrição orçamentária também está ali presente, isso acaba envolvendo a capacidade de eu ter unidades monetárias para adquirir algo, e para eu ter essas unidades monetárias para adquirir algo, eu teria que produzir algo anteriormente do que a nossa economia que nós vivemos. Então, você acaba explicando isso por conta ou a necessidade que não corrobora com a produção que foi feita, ou acaba não tendo produção suficiente para ser trocado por dinheiro, e só vai ser trocado por dinheiro se atender a demanda do indivíduo em termos de finalidade, ou seja, aquele produto ser um produto útil para a sociedade, e assim de continuar a economia. Então, você acaba explicando muito bem também a questão do problema. Não, Henrique, mas veja, a questão é que não é que o Keynes fez um espantalho do Sé. O que a gente está discutindo aqui é essa ideia de que o sistema econômico ele emprega naturalmente todo mundo, ele vai para o pleno emprego, né? Então, o ponto-chave é a gente discutir se a produção que gera renda, que gera demanda, vai empregar todo mundo ou não, né? E eu estou dizendo que não, e você está dizendo, usando o Sé, que sim. Esse é o ponto. Não importa se o Keynes falou, se é espantalho, se não é espantalho. O que importa é a gente imaginar que existe um circuito automático, né? Aliás, essa foi a crítica que o Malthus fez ao Sé, e tem um debate muito rico entre eles, porque o Malthus já tinha sacado isso que a gente chama de crise de realização. O que é a crise de realização? Essa ideia de que você produz, a produção gera salário, o salário gera renda, e parte da renda é gasta e outra parte da renda não é gasta. Né? E aí é a discussão que a gente tem que fazer, por que parte da renda não foi gasta? E aí o Keynes vai inovar e vai falar, olha, parte da renda não foi gasta, especialmente porque os empresários têm incerteza em relação ao futuro, então eles não investem, os consumidores têm incerteza em relação ao emprego, ao que vai acontecer com a vida deles, então eles não gastam, e eles empossam essa renda. E aí, a partir daí, você pode fazer um novo debate, que é o seguinte, bom, será que tem algum mecanismo no mercado financeiro que fará com que a renda empossada e poupada
retorne ao sistema automaticamente. Então, veja, toda essa discussão, Henrique, é importante, e assim, e eu reconheço o seu esforço de pegar o CE, ler ele no original, tudo bonitinho, é bem legal, mas você está fazendo uma discussão da metade do século XIX, então você precisa ler o CE, ler o Malthus, depois você precisa ler o Keynes, você precisa ler o Olin, você precisa ver todo o debate que foi feito de maneira subsequente, né? Não adianta você usar o CE. O CE está lá em 1850, sei lá eu, né? 1820. O meu ponto não é, eu não trouxe como se fosse, tipo, Keynes espantalhou. É que tu falou que acaba sendo um problema de demanda. Mas o problema da demanda se dá justamente porque existe um problema de produção, porque a dificuldade não reside em demandar ou ter necessidade. A dificuldade reside em produzir, nos meios, não nos fins. Tudo bem. Isso daí é na explicação do CE. Estou te falando um problema prático que a gente tem, que é o seguinte: há uma produção que não encontra demanda. Isso é a realidade. As empresas acumulam estoques, a economia para de funcionar e há uma crise de demanda, falta demanda. Isso é uma realidade que tem que ser explicado. Não adianta você falar do modelo do CE. Isso é um problema dramático que a gente tem. A gente tem hoje no Brasil 20 milhões de pessoas desempregadas, né, e há uma escassez gigantesca de coisas que essas pessoas poderiam estar sendo empregadas para produzir coisas que, inclusive, há demanda por essas coisas, né, mas o sistema parou de funcionar. Enfim, mas já passamos 15 minutos, eu queria falar dos outros temas também, Fausto. Não sei se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa em relação a essa discussão da lei de CE. Eu estou satisfeito, eu pus os raciocínios que eu acho relevantes, acho que o Henrique pôs os deles, depois todo mundo tira suas conclusões. Né? Então, tá bom. Bom, então, dado que podemos, então, passar para o segundo tema, que seria a famosa... Eu, particularmente, até quero me desculpar com o Henrique, se você, Henrique, se sentiu talvez ofendido, que eu tenho uma maneira um pouco debochada de falar algumas coisas. Eu comentei sobre a praxeologia, mas também, assim, eu vou fazer um interregno aqui, que é o seguinte, também esse debate, a gente está tentando descontaminá-lo aqui agora, mas ele, ao longo dos últimos anos, ele ficou muito contaminado de lado a lado. Também não é verdade que a gente debocha e ninguém debocha de nós. Né? É verdade. Muito ao contrário, né? Você deve saber disso. Nós somos alvos de críticas ácidas também. Então, assim, todo mundo aqui é adulto, vamos levar numa boa. Mas eu realmente, eu usei a palavra praxeologia de uma maneira debochada, tá? Especificamente pelo seguinte, porque eu já participei de certos debates no ambiente da internet, todos eles muito contaminados e muito ácidos, em que está se discutindo determinados problemas reais, assuntos de economia mesmo, do dia a dia, empresa, emprego, salário, para onde vai, se privatiza ou não privatiza, etc., né? Coisas que eu gosto de participar da discussão, e de repente aparece o sujeito e diz o seguinte, olha só, não, isso aí você está completamente equivocado porque a praxeologia diz que não é assim. E por isso eu coloquei no vídeo, pelo menos lá na Revolução Industrial Brasileira, que é o meu canal, o título ficou sendo Praxeologia, o lacra-tudo dos ANCAPs. É um super trunfo. Fica sendo isso. Fica sendo a carta que ele joga, entendeu? Não, então eu termino a discussão com a praxeologia. E é uma merda isso, porque no fim das contas você nem explica o seu ponto do que é a praxeologia, afinal você não desenvolve, e por outro lado você interdita os demais. Entende? Então, por isso a gente fez essa colocação um pouco agressiva a respeito da praxeologia, mas agora eu te abro a oportunidade, então, para você rebater, fazer sua... Mas, por favor, né? Explicando aí com argumentos, afinal de contas, por que você considera essa ideia válida. A praxeologia, ela vai falar sobre a ação individual, né? Ela não vai falar sobre economia. Que fala de economia é ciências econômicas. O Mises deixa isso bem claro. Ele, na ação humana, ele divide em 7 capítulos, só, primeiramente, para fazer uma análise individual, e a partir daí ele deduz as ciências econômicas. Só que as ciências econômicas, ela é subalternada à praxeologia. Se existiria um teorema econômico que contradiz, por exemplo, um teorema praxeológico, o postulado da praxeologia, ele estaria incorreto, por dedução. Né? Então, a praxeologia realmente fala de indivíduo. Por exemplo, né, eu vou lançar aqui uma questão, e eu gostaria se o Paulo pudesse responder. E não tem pegadinha, tudo que eu estou falando realmente pode supor que é verdade, que não vai ser zoado. Vamos para o seguinte. Não, sério. Você pode me zoar à vontade que eu vou te zoar de volta. Não estamos aqui, jogo limpo. Vamos lá. Vamos supor que eu cheguei para você, Paulo, e dissesse o seguinte: olha, eu tô com muita sede e queria matar a minha sede. Qual é a indicação que você me daria? Bom, não precisa nem falar, né? Que eu vou beber água, né? E por que tu acha que beber água seria a solução prática disso? Ué, porque ela vai satisfazer uma necessidade minha, né? Por conta da experiência que teve no passado, certo? Desde que eu nasci, sim. Isso, tu acabou de fazer uma análise praxeológica de um problema individual meu. Porque, olha só, eu tenho um fim
E como o Hoppe traz no Ciência Econômica e Método Austríaco, o meio ele é derivado do fim, e o meio que você colocou é beber água para matar a minha sede. E você usou das experiências do passado, que você viveu recentemente, normal. E Mises traz isso também no Ação Humana, ele diz que é a questão da causalidade. E para ter nexo causal, tu precisa ter as experiências. Então, tu acabas evidenciando a praxeologia tanto em ação, e quando você deriva, como você derivou, você acabou usando a praxeologia para fazer uma análise individual, que é para que ela serve. Só que a praxeologia não vai falar de sistemas... Não falar é complicado, porque, querendo ou não... Eu queria saber, daí você conclui o que para estudar economia? É isso que eu queria tirar a sua conclusão. O que você conclui da praxeologia para estudar economia? A economia... não existe economia de uma pessoa só. Acho que aqui concorda todo mundo, né? A economia é uma relação intersubjetiva entre dois ou mais indivíduos. Só que as relações intersubjetivas, elas são subalternadas aos postulados da ação propositada, que é o indivíduo quer atingir um fim mais satisfatório, vai usar de meios, como a gente colocou aqui, experiências, assim por diante. E esse fim mais satisfatório utiliza de um meio que está na posse de um outro indivíduo. Né? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu quero matar minha sede, mas você tem a água, eu só tenho o dinheiro. O meu fim é matar minha sede. Então, eu te oferto dinheiro, porque eu valorizo mais a água do que o dinheiro, e se você valorizar mais dinheiro do que a água, você aceita essa troca. Partindo daí, existe uma troca, que vai existir as relações de mercado, e existem as estruturas de compreensão, vamos assim colocar, para não ficar complexo, acerca das ciências econômicas, que ela serve para a gente analisar o mundo. Assim como tu fez, por exemplo, a análise de o que eu deveria fazer quando eu bebo água, a partir desses postulados de compreensão, eu faço uma análise da economia real. O que é economia real? É a água que é observada, sendo trocada, é o dinheiro sendo trocado, são os dados, e assim por diante. É basicamente esse o link entre praxeologia, ciências econômicas, e como é feita a análise da realidade, porque a escola austríaca não nega o empirismo. Ela só acha que existem... Porque empirismo ela vai tratar de um objeto de estudo muito específico, que é dados da observação. A gente não usa empirismo para coisas não observáveis. Então, quando a gente elementa categoria de compreensão das ciências econômicas com dados da observação, cabe, então, usar do empirismo para chegar em dados, informações específicas, e a partir da nossa categoria de compreensão, que é um estudo filosófico muito batido, que é a experiência, mas, por exemplo, quando eu olho desemprego, quando eu falo de desemprego, já existe um significado de desemprego para mim. Isso é um estudo bem comum até. Então, basicamente, essa é a posição da escola austríaca, não uma negação ao empirismo ou uma lógica infinita. É estruturas de formas de compreender e essa análise na realidade. Tá. Então, na sequência, o próximo tema que eu entendi que a gente vai debater é racionalidade. Então, eu não vou entrar ainda na questão da racionalidade aqui, porque, na minha cabeça, a derivação lógica da praxeologia é o tipo de racionalidade humana que a gente encontra e como isso vai impactar no entendimento do funcionamento da economia. Mas, então, antes de falar de racionalidade, vamos falar especificamente da praxeologia, tá? E você me corrige se eu estiver enganado. A praxeologia, na leitura que eu faço, ela é um sistema perfeitamente lógico-dedutivo, ela é uma axiomática, né, em que você faz 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, então 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Né? Você deriva conclusões lógicas, que é a característica de toda axiomática. Né? E o que eu entendo que o Mises faz é o que o Kant chamaria de um juízo sintético a priori. Isso. Né? Que é você pegar uma axiomática lógica e tentar imputar coisas empíricas nessa axiomática, né? Porque em vez de você falar 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, você fala o ser humano ele tem desejos que ele precisa satisfazer, então ele tem um meio, ele vai lá, pega esse meio e satisfaz o desejo dele, né? Então você meio que coloca, vamos dizer assim, uma sintática empírica, né, do mundo, né? Porque ser humano, racionalidade, meio ambiente não são questões lógicas, são questões do mundo, né? Que o Kant chamaria de questões. Estou tentando não viajar na filosofia, Fausto, mas são questões que tá legal. Juízos sintéticos, tá? Só que o von Mises, ele faz um juízo sintético a priori, né? Também é uma ideia explorada pelo Kant, que é você tentar, vamos dizer assim, criar uma axiomática de coisas empíricas, né? Enfim, então esse é o pilar do pensamento, né? Qual é a crítica que eu faço em relação a isso? Primeiro que a filosofia da ciência avançou muito no século XX. Hoje, praticamente mais ninguém usa juízos sintéticos a priori, né? Que é a ideia de você construir um sistema lógico enfiando lá dentro coisas empíricas. Então, o que se faz hoje em dia é construir um sistema lógico, e você pode construir o seu sistema lógico à vontade. É justo que o Mises, a escola austríaca e o Hayek construam um sistema lógico deles, né? O modelo nada mais é do que uma estrutura lógica de pensamento. Agora, daí você precisa dar o segundo passo, que é pegar o seu sistema lógico, a sua estrutura analiticamente coerente, confrontar ela com a realidade
e sabendo que esse confronto com a realidade está longe de ser trivial, tem um longo debate da filosofia do século XX, ficou conhecido como a tese do Duane Quine, né, que se deve ao filósofo Pierre Duane e o Willard Quine, que é um super filósofo de filosofia analítica americana, que ele mostra que a separação do sintético analítico não é trivial. O que ele quer dizer com isso? Que é muito difícil você separar o que é puramente empírico do que é analítico, porque as coisas empíricas estão contaminadas de questões analíticas. Por exemplo, você falou desemprego, mas peraí, mas qual é a definição de desemprego que você usa? É por idade, é por segmento, é por faixa de renda, é quem procurou emprego, quem não procurou, percebe? Então não existe conceito empírico puro. Os conceitos empíricos estão empregados na teoria e também não existe teoria pura. Esse é que é o diabo. Então, o que a filosofia da ciência do século XX mostrou é que o que ficou conhecido como os 2 dogmas do empirismo é que a não separação, não é possível separar claramente o que é sintético de analítico, ou seja, o que é teórico do que é empírico, né? Então, no final do dia, a gente tem vários corpos de pensamento, os sistemas lógicos, né, ou modelos, que tentam explicar o mundo, sabendo dessas dificuldades, né? Só que, e aí é minha crítica à praxeologia, pode usar o argumento de que o meu sistema é lógico, por conta desse encadeamento lógico, o meu sistema é superior ao seu. Né? Todos os modelos são logicamente consistentes. Né? A questão não é, qualquer modelo ele tem a consistência lógica, por isso que ele é um modelo. A não ser que você seja um cara perdido que está totalmente contraditório. Mas o sistema keynesiano é lógico, o sistema hayekiano é lógico, o sistema da escola austríaca é lógico, todos eles são logicamente consistentes. A questão é como eles dão conta de explicar o mundo. Né? E quando você vai explicar o mundo, não vale você falar, o meu método é superior. Não. Você precisa mostrar que você conseguiu explicar o mundo. Falar, olha, o desemprego existe por conta disso, a crise existe por conta disso, o Brasil não se desenvolve por conta disso, os Estados Unidos mergulhou numa crise de 2008 por conta disso. Aí você vai botar o seu sistema teórico à prova, né? Então, a crítica maior, mais fundamental que eu tenho à praxeologia é que ela não pode ser usada como super trunfo. Ela não te dá uma unidade epistemológica. Ou seja, como o meu método é a praxeologia, o que eu estou falando está certo. Não. Você vai ter que mostrar. Sim, concordo. Então, essa é a crítica que eu faço. Não dá para você argumentar mais no século XXI usando um juízo sintético a priori, né? Porque ninguém vai acreditar mais em você. Você precisa mostrar e aplicar ele. Vai lá. Que na verdade eu cometi um equívoco, que eu falei que a praxeologia, que eu entendo a praxeologia assim como você entende, como sintético a priori, mas existe uma discussão entre se ela é analítica ou sintética. Eu só queria fazer essa meia-culpa aqui. E aí você comentou que ninguém usa o sintético a priori. Eu discordo, porque, por exemplo, o método empírico ele é deduzido como um sintético a priori. A gente usa método empírico. O que é o método empírico? Eu construo uma forma de análise da observação e, a partir daí, algumas verdades universais, eu estabeleço um método. Por exemplo, claro que sim. Não tem verdades universais, né? Você faz um confronto com a realidade, né? Enfim, aí podemos entrar numa discussão, então, do que é o método empírico. Então, dá a sua visão do método empírico, eu vou dar a minha visão do método empírico. Perfeito, vamos lá. Então, por exemplo, o método empírico, para ele botar uma observação como verdadeira, por exemplo, eu postulo que a caneta que eu estou segurando é azul. Aí eu pego e mostro ela, e na verdade ela é verde. Né? É verde. Aí, o que acontece? Isso é uma experiência sensível. Perfeito. Isso, exatamente. A partir daqui, existe um princípio que a gente considera que é a priorístico, que é o princípio da não contradição e da continuidade. Então, essa observação, ela contradiz a minha observação anterior, por isso que foi falseada a minha proposição acerca da observação. E quando, vamos supor que eu trate de, por exemplo, a continuidade de A se segue de B. A partir do momento que B não se segue de A, nós temos uma contradição também. Então, o princípio da continuidade e o princípio da não contradição, que não são a posteriori, estão presentes no método empírico. Então, tanto é que o método empírico não pode ser justificado pelo próprio método empírico, que seria petição de princípio, isso seria um erro. Né? Ele é justificado sinteticamente, vai elencando formas de como conhecer a observação, que foi o que Kant fez no Crítica da Razão Pura. Né? Então, eu discordo no sintético. A matemática também é usada, essa matemática é um sintético a priori, também tem discussão sobre ela ser analítica ou não. Então, quando, por exemplo, construo uma ponte, existem todo o cálculo necessário para chegar lá, e alguns postulados acerca de observação. Então deixa eu só te fazer uma pergunta, Henrique. Como é que você confronta algo com a experiência? Como é que a experiência você tem uma ideia, uma teoria, um modelo, e você precisa confrontar com a experiência, não é isso? Porque eu entendo que a ciência caminha a partir de modelos hipotético-dedutivos que você constrói, e aí você precisa confrontar ele com a experiência. Mas, então, o que eu te perguntaria é, a partir disso que você falou, a gente não precisa confrontar com a experiência? Você entendeu o que eu tô falando? Como é que o seu conhecimento avança? Porque na minha cabeça, assim, eu tenho uma concepção de como o mundo funciona, eu tenho um modelo.
Aí eu pego o meu modelo e confronto com a experiência, confronto com o que eu estou enxergando no mundo, sabendo de todas as dificuldades que existem para se fazer isso. Não podemos ser empiricamente ingênuos, né? Aliás, os cestos empíricos, né, que era um grande filósofo da Grécia Antiga, e o nome de empírico vem dos cestos empíricos, ele era um cara muito cético, ele era cético em relação a tudo, especialmente em relação aos professores, viu, Fausto? A grande crítica dele, o texto dele é Against the Professors, né? Mas a ideia do empirismo é que você precisa ter um confronto com a realidade, né? Sim. Mas aí, então isso que eu te pergunto, mas como é que você lida com isso? Porque eu não consigo fazer um modelo e tentar entender o mundo sem confrontar o modelo com a realidade. Então, o que você sugere que a gente faça? Quando o postulado, ele é um postulado acerca de algo observável, para você confrontar, você precisa observar a situação, né? Ou Vamos achar falar de desemprego. Vamos dar um exemplo bem prático para as pessoas entenderem. Eu preciso explicar o desemprego. Então, eu tenho um modelo sobre o que é o desemprego, um conceito, né, um sistema teórico, e aí eu vou chegar no mundo e falar, bom, deixa eu ver se eu dou conta de explicar esse desemprego. Então, eu vou confrontar meu modelo com a realidade, né? Como é que você encaminharia isso? Existe a forma de compreender o desemprego e existe o que é o desemprego na realidade propriamente dito. Então, por exemplo... Opa, peraí. O que é o desemprego na realidade propriamente dito? Como é que você descobriu isso? De onde você achou isso? Seria, por exemplo, eu fazer uma análise acerca por exemplo, após 2013, com toda... Quando foi o impeachment da Dilma? Foi em 2015? Então, mas veja, Henrique, o desemprego propriamente, a realidade do 2016. 2016? A realidade do desemprego propriamente dito não é algo alcançável. Ninguém vai descobrir a realidade do desemprego propriamente dito. Não existe temos dados... Sim, mas a gente tem dados da realidade acerca do desemprego que nos permite compreender, a partir de conceitos de desemprego, o que é o desemprego. Então, por exemplo, pessoas... desemprego, né, que não trabalham, por dedução lógica, né? Pessoas, a busca de trabalho, porque tem o desemprego... Tem o conceito de desemprego institucional, tem o conceito de desemprego voluntário. A gente vai usar um conceito do desemprego aí para medir desemprego. Vai lá, segue seu raciocínio, então. O que eu vou fazer? A partir das relações humanas que vão ser evidenciadas em histórias, ou seja, em dados, eu verifico qual é o grau de desemprego e a partir daí eu tento estruturar por que esse grau de desemprego existe. Então, por exemplo, vários setores da indústria fecham numa economia. Tentar entender por que elas se fecharam na economia. Não tinha demanda efetiva para aquela produção. Ele era um mercado mais voltado para fora, mas o câmbio acabou não ajudando, ou algo do tipo, acabou tendo queda no câmbio, né, que o custo aumentasse, enfim. Então, a partir daí, eu faço uma análise do desemprego da realidade, que seria ele imbuído de teoria e de experiência, de informação, de observação. Então, você pegou o seu modelo e confrontou com a realidade, foi isso que você fez? Isso mesmo. Então, mas então a gente está de acordo, não estou entendendo qual é a divergência, porque o que eu entendo, a ciência caminha a partir do confronto de modelos com a realidade empírica. Foi isso que a gente está de acordo, porque é basicamente o que a escola austríaca diz, e a maioria dos conteúdos que você faz sobre a escola austríaca, tu diz que ela diz o contrário, entendeu? Então você não pode usar a praxeologia e dizer que a praxeologia garante que a escola austríaca está correta de antemão. Você vai ter que submeter a análise à realidade. Se a pessoa não entende que a praxeologia ela joga como um super trunfo, que nem foi o caso que o Fausto colocou, que alguém, blá blá blá, praxeologia, joga como se fosse tipo uma cartada final sem entender do que se trata, eu discordo, tem que entender do que se trata. Mas a praxeologia, ela não apenas é útil, como a gente acabou evidenciando naquele exemplo da água. É uma forma de compreender a estrutura da mente humana e, a partir daí, elencar meios e resoluções de situações, como, por exemplo, matar a minha sede. Então, a partir do momento que eu entendo que a praxeologia ou ciências econômicas, eu tento estruturar quais são os meios mais adequados para se alcançar um determinado fim. Tá, então vamos agora para a terceira conclusão aqui da nossa discussão, que é a racionalidade, de qual é a visão de racionalidade que a gente tem, porque no final do dia, o Fausto e Henrique, o que eu queria explorar é o seguinte, a gente tem duas escolas de pensamento muito claras, que é uma escola keynesiana e uma escola austríaca, no limite, se quiser, libertária, mas eu reputo o Hayek num nível muito mais alto do que o von Mises, né? Para mim, o Hayek é um cara, assim, estudado em faculdades e tal, ele não é mainstream, certamente ele não é mainstream. Uma conversão muito. É um cara que ganhou o Nobel e tal. Mas são visões antagônicas de mundo.
né? As propostas do Hayek são completamente antagônicas em relação às propostas do Keynes, né? Tem até aquele rap famoso na internet, para quem nunca viu, sugiro que vocês assistam, o rap do Keynes versus Hayek, né? Então, por quê? Porque o modelo hayekiano tem implicações de política econômica, de como a economia funciona, que são completamente distintos do modelo keynesiano, né? Então, no final do dia, o que a gente quer saber aqui, todos que nos ouvem, mas e aí, qual é o modelo que a gente usa, então, que explica melhor a ciência econômica, que o governo tem que usar como política econômica e assim por diante. E um dos pilares disso, até já indo para a última questão, que é da racionalidade, é o tipo de racionalidade que você vai admitir nos agentes e como é que o sistema funciona, né? Então, eu entendo que numa visão mais hayekiana austríaca, a racionalidade dos agentes é suficiente para que o sistema funcione melhor se deixado a cargo dos próprios agentes, sem um agente externo interferindo nisso, que seria o governo, né? Enquanto que, numa visão mais keynesiana, a racionalidade dos agentes, é claro que os keynesianos acreditam que os agentes são racionais, mas é um tipo de racionalidade limitada, em que, se o mercado for deixado ao seu próprio sabor, sem regulação nenhuma, ele vai funcionar pior do que se for regulado, né? Essa é a grande divergência de keynesianos e austríacos. Fausto, fala alguma coisa aí que você está muito quieto, cara. Sim. Sim, posso falar. Veja, vocês sabem que eu parto sempre de uma experiência muito real, né? Eu não sou um teórico, sou um jornalista e, portanto, eu percebo coisas a partir do que experimento, né, na minha prática profissional, e a partir disso faço minhas reflexões, que todo mundo já conhece, que eu comento muito aqui. Na realidade dos agentes de mercado, né, essa discussão simplesmente não se dá, né? Essa discussão é uma prática assentada, assim. Não haverá, você não vai encontrar nenhum, por exemplo, nenhum diretor de empresa que seja completamente, vamos dizer assim, que ignore completamente o papel, por exemplo, da geração de demanda a partir de estímulos públicos no momento de recessão como esse, né? Todos eles sabem que isso é necessário, na verdade. Então, é daí que eu tiro, entendeu? Uma convicção muito profunda de que, cara, tem alguma coisa, entendeu? Nessa disjuntiva que não é exatamente real, né? É algo que ganhou um corpo próprio na discussão dos teóricos, não é verdade? Mas que, na prática da economia, não se sustenta. Na prática da economia, o que você vai ver é aquela luta encarniçada, né? Os caras sempre se engalfinhando, para matar concorrente, para ganhar fatia de mercado. E ali, cara, você tem uma associação entre governos e empresas que é total, né? Pelos mais variados mecanismos. Então, essa é a minha experiência, né? Isso é o que eu escutei muitas e muitas e muitas vezes. Uma coisa, por exemplo, que já foi tema de polêmica aí nesses infindáveis debates de internet, que eu entrei uma vez, foi um camarada dizendo para mim que o Estado é sempre o elemento que vai cartelizar a economia. Eu falei, olha, cara, eu já estive em reuniões, mais de uma até, em que as empresas praticamente encomendam a cartelização ao Estado, né? Elas dizem, não, vocês precisam tirar do mercado esses camaradas que estão pequenos aqui para a gente ir lá e comprá-los, e aí a gente forma um cartel, porque vocês querem e nós queremos. Aliás, o Adam Smith tinha muito essa visão de que os empresários juntos fazem cartéis, né? Você acha na Riqueza das Nações lá, a passagem que o Adam Smith falava isso. Né? Enfim, mas eu não quero entrar muito mais aqui, trazer mais elementos. Assim, acho que a discussão de vocês, ao contrário do debate anterior, está bastante rica. Mas, basicamente, assim, concluir dizendo o seguinte, cara, essa questão das expectativas racionais, das racionalidades, a realidade, entendeu? É um açougue. A realidade é um açougue, entende? Na realidade, não é cérebro, é fígado, entendeu? É porrada, é punho, entendeu? É mão no pescoço, sabe? É apertar a gravata ali até sufocar e tal. Então, assim, eu assisto, claro, respeito tudo, mas, assim, para mim, isso é uma digressão teórica que não encontra muito respaldo na realidade. Mas continua aí, Henrique, vai lá, é contigo. Tá, agora eu não sei o que é para comentar da racionalidade. Eu acho que a gente podia, então, caminhar para concluir, falando um pouquinho de racionalidade, né, do papel da racionalidade, dos agentes privados, né, e como uma suposta racionalidade, você vai me corrigir se eu estiver enganado em relação a isso, como uma suposta racionalidade dos agentes privados torna a economia um mundo melhor se o governo não se intrometer, né, e
enquanto que na visão keynesiana, uma racionalidade limitada dos agentes privados torna a economia um mundo melhor se houver regulação pública. Para colocar assim de maneira quase caricatural, mas acho que de maneira bastante clara. Tá? Beleza. A razão mais... Eu vou usar o argumento misesiano, porque se eu falar pela escola austríaca, tem muita divergência dentro da própria escola austríaca. Eu vou usar o argumento misesiano. Escolhe alguma perspectiva que você achar melhor. A razão é justamente a capacidade de criar juízo a partir de informações do passado. Em fundamento último, o Mises deixa bem claro que a experiência que a gente vive no mundo, ela é a matéria-prima para, através da nossa razão, assim agir. Mises, nas 36 primeiras páginas do Ação Humana, deixa bem claro, começando de 35 a 37, ele deixa claro, que existem dois tipos de ação. A ação instintiva, né, que agora está sendo esse debate sobre a questão da economia comportamental, é uma coisa que Mises trouxe na Ação Humana lá em 1945, que é a ação instintiva, né, que é na verdade é bem anterior, né? O Keynes também fala de animal spirits, né? Isso aí tá... Se você buscar no século XIX, você vai achar muita coisa de finanças comportamentais já, né? Sim, tudo bem. Apesar de que o conceito de animal spirit é diferente do conceito de ação instintiva ou reação animal do Mises, mas beleza. A ação instintiva, que é aquela reação biológica que a gente tem, que são impulsos a partir de, por exemplo, externalidades, que a gente não chega a ponderar sobre, e ação propositada. E Mises deixa claro, é bem nítida a diferença entre uma e outra. Só que quando o indivíduo age no mundo, a gente não sabe dizer o que é o que, a gente tem que observar. Porque existe uma linha tênue entre uma e outra. A gente não sabe dizer o quantos por cento foi ação instintiva ou quanto por cento foi ação propositada ou ponderada ou deliberada, né? Então, primeiramente... Você discute com o seu psicanalista sempre, normal. Acho que todo mundo deve se deparar com essa questão. Será que eu fiz aquilo por instinto ou porque eu queria mesmo fazer? Que merda foi essa? Mas tudo bem, isso mesmo. Tem ações nossas que a gente não sabe, tipo, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Então, existe essa distinção muito clara no argumento misesiano sobre a ação e a racionalidade. Então, não é sempre certo o que o ser humano faz, ou não é sempre ótimo o que o ser humano faz. Na verdade, Mises critica esse ponto de vista, que é mais um ponto de vista mais lá para a escola neoclássica, não é muito da escola austríaca, porque a escola austríaca, na minha opinião, tem uma análise mais, eu vou dizer realista, apesar de que existem concepções ao contrário, que dizem o contrário, mas para mim é mais realista, porque chega mais próximo da realidade em termos de análise. E a partir dessas decisões de informações, e como a gente fez lá no exemplo anterior, nós usamos experiências do passado, informações, como por exemplo, mata minha sede para beber água. Então esse é o meio necessário para matar minha sede, eu vou elencar isso. O empreendedor, ele vai agir através desse mecanismo de informação, porque a informação, ele é uma matéria-prima para ele também agir, para ele então alocar o recurso na expectativa de que ele acerte, o que pode ocorrer ou pode não ocorrer. Esses empreendedores erram, não necessariamente é culpa do Estado, né? A crítica da questão do Estado é uma outra coisa, mas empreendedores erram, e isso é muito normal, isso é muito comum. Mises deixa bem claro que tu pode alcançar o seu fim, mas não necessariamente alcança. O ponto é que, por exemplo, um preço mercadológico, ele tem informações muito mais precisas, porque são consequências de preferências subjetivas, portanto, fins que indivíduos querem alcançar, do que um preço dado por Estado, por exemplo, um preço arbitrado. Por isso que não faz sentido, por exemplo, o Estado controlar a economia nesse sentido. Como a economia é alocação de recurso escasso, qualquer coisa que se sobreponha às preferências subjetivas acaba distanciando a produção para os fins que os indivíduos querem alcançar. Por isso que a gente argumenta que o mercado ele tem uma utilidade maior. Então, então só para ver se eu entendi o seu raciocínio, você deriva da racionalidade individual, humana, decisões de alocação ótimas, né? Então, como os indivíduos... E eles podem errar, não está em questão deles errarem ou não, mas a questão é que, ao longo do tempo, esses indivíduos que são racionais, eles vão produzir uma alocação ótima através do sistema de preços e através do sistema de mercado, né? E que se o mercado interferir nisso, se o Estado interferir nisso, ele vai distorcer preços e ele vai atrapalhar essa alocação ótima de recursos. Ele distorce as informações, basicamente, porque, por exemplo, como eu falei, o preço é aquele exemplo que a gente deu de como a praxeologia explica a troca e as ciências econômicas, fica bem claro que tu preferiu uma coisa em detrimento da outra. Então, esse seria a consequência do preço, porque ficou, por exemplo, claro a divisibilidade entre os dois recursos. E o preço é isso, a divisibilidade entre dois recursos. Não, e aí, só para concluir isso, Henrique, não, acho que está claro, assim, a racionalidade leva a decisões individuais no mercado que levam a uma alocação ótima no sentido de que as coisas têm preços relativos e, né, as pessoas demandam o que quiserem, ofertam o que quiserem, aqueles preços, né? Agora, só para concluir, como é que você explica situações de crise
de grande queda do PIB, de desemprego, vamos dizer assim, tudo que a literatura keynesiana chama de mau funcionamento de um sistema de mercado, né? Alta desigualdade, alto desemprego, economia que não cresce, país que fica preso na armadilha da renda média e nunca se desenvolve, né? Assimetria tecnológica. Assimetrias tecnológicas, tudo isso a gente chama de falhas de mercado, né? O conceito de falha de mercado é fundamental no pensamento keynesiano. No pensamento mais austríaco, eu entendo que não existe falha de mercado, porque tudo que acontece é resultado de mercado, portanto é ótimo, porque foi assim que o sistema quis aquilo. Então, e até, né, uma coisa que me faz lembrar muito é o Dr. Pangloss, né, do Cândido, que ele tinha uma visão de que tudo que acontece no mundo é o melhor resultado possível, né? Isso é chamado também de uma visão panglossiana do mundo, né? Então, por exemplo, ele estava lá com o Cândido no Rio Tejo, em Lisboa, aí o cara do lado deles cai e morre afogado. Aí o Cândido fala, caralho, o cara morreu afogado. Aí o Pangloss fala, não, foi melhor, porque ele poderia ter morrido no terremoto de Lisboa, que teria sido muito pior, né? Então você acaba tendo uma visão de que tudo é um resultado ótimo, e essa é uma dificuldade. Obviamente eu sou um cara de pensamento keynesiano, não preciso dizer isso aqui, mas eu tenho muita dificuldade em entender as falhas do mundo de uma perspectiva de otimização e de alocação ótima, porque eu não dou conta de explicar por que o Brasil não se desenvolve, eu não dou conta de explicar, e claro, eu imagino que a sua resposta vai ser culpa do governo, mas eu queria entender isso, né? Como é que a gente explica todas essas coisas a partir de uma perspectiva de racionalidade e de otimalidade das ações individuais? Se você quiser, eu dou a resposta para você, é que o governo distorce e o sistema não funciona bem, mas eu queria ouvir de você isso. Então, o mercado, como eu comentei, ele falha, ele não tem decisões ótimas. O mecanismo, o incentivo do mercado é melhor para a alocação de recursos, esse é o argumento, mas ele falha. E não necessariamente a crise econômica ela vem do Estado, né? Para eu falar o que causa uma crise, eu tenho que, antes de qualquer coisa, entender o que é um erro de produção. Eu tenho convicção disso, vai ser um erro de produção, mas por que errou? Isso, querendo ou não, exige análise. Não tem como fazer uma análise genérica no sentido de vai ser sempre isso daqui. Como, por exemplo, eu vou usar a escola austríaca. Existe um artigo que é muito bom, que é Why 100% of fractionary reserves pode causar crise econômica, né? Porque mesmo com reserva fracionada de 100%, pode causar crise econômica, sem Estado. E ele explica que pode existir, por exemplo, o descasamento de prazo entre empréstimos e a captação de recurso. E ele ausenta todo e qualquer ente político. Então, a crise econômica não necessariamente causa do Estado. Isso não é uma visão austríaca propriamente dito. A gente entende que as maiorias foram causadas sim, mas não é necessário nem universal que isso seja verdadeiro. Tá. Então, mas enfim, já estamos chegando no final. Então, para concluir, é que a visão austríaca é isso mesmo, os agentes são racionais, ao longo do tempo eles vão tomar decisões ótimas, o sistema de mercado vai alocar as coisas, e o trabalho que a gente tem que fazer é basicamente tirar o Estado, porque o Estado distorce o funcionamento da economia, coloca preços artificiais e esse tipo de coisa, né? Acho que é isso, né? Resumir bem. Eu não gosto do termo ótimo, porque ele foge muito da escola austríaca, a gente acaba caindo na escola neoclássica, né? Existem contribuições da escola austríaca neoclássica, não estou dizendo isso. Qual termo você usaria? É porque ótimo parece entender que é assertivo, mas isso não é verdadeiro. O Mises deixa bem claro. Ele apenas é superior, resultados superiores, então, em relação a outros arranjos. Eu também não posso dizer isso, porque, por exemplo, existem falhas de Estado e existem acertos de Estado. E a escola austríaca deixa isso bem claro. Por exemplo, no Governo e Mercado, de Rothbard, ele comenta que, por exemplo, uma falha de Estado é tentar precificar, botar um preço mínimo muito abaixo do que é praticado. Ou seja, é uma falha, um ato falho, não vai funcionar. Porém, ele é totalmente assertivo em alcançar em usar os meios quando ele bota um preço mínimo acima do que é praticado. Ou seja, vai ser esse patamar de preço aqui. Então, ele foi assertivo nesse sentido. Então, o sentido de ótimo, que parece que vai dar sempre certo. Isso não é verdadeiro. A gente trata com uma economia mais realista. Mas pelo menos eu posso concluir que tem que tirar o Estado da economia, ou nem isso você está querendo mais? Pode concluir, eu deixo. Mas só porque é você que está pedindo, né? Se fosse outra pessoa, não sei. Bom, enfim, eu acho que estou satisfeito aqui com o debate, Fausto. Eu não sei se você quer falar mais coisa, mas acho que ficou bem. As visões estão bem claras, eu acho. E aí cada um. Acabou que resumiu o processo de aprendizagem, na verdade. Né? Cada um que aprenda como quiser assistir o nosso debate agora, cada um que aprenda como quiser. Isso. O Henrique, você gostaria de comentar alguma coisa a mais? Você ficou tranquilo em relação ao que foi debatido aqui? Você tem alguma colocação que te faltou fazer? Pode aproveitar aí o finalzinho.
os pontos mais pertinentes eram esses, né? O processo de mercado, que a gente colocou aqui, que é um processo de aprendizagem, que pode ter erro. A questão da praxeologia, que ela pode ser usada para fazer análise, né? O Paulo Galo foi minha cobaia aqui em fazer análise praxeológica de matar minha sede. E a lei de Sé, né? Que ela é diferente daquilo postulado por Keynes e que existe e que ela é, na minha opinião, ela é muito atual até. Ela consegue explicar bastante coisa, só que o tratado de Sé é muito complexo, né? Por exemplo, eu não gosto de pessoas que falam que Keynes diz que é só imprimir dinheiro. Hein? Todo mundo aqui sabe que isso não é verdadeiro. Todo mundo sabe que é falso. Né? Ele não escreveu todo aquele livro para dizer imprimir dinheiro, pelo amor de Deus. Ele teve uma proposta lá, falou do multiplicador. Então, é um espantalho desnecessário e atrasa o debate. Eu acho que quando a pessoa faz isso, não é legal, assim. E o Sé é a mesma coisa. Ele não escreveu isso aqui para dizer que a oferta quer a sua própria demanda. Então, eu acho que a gente precisa ter mais cautela só nas proposições e ler, mesmo quando é o contrário, né? Eu já falei várias vezes e não tem problema em repetir isso. Quando tem assuntos acerca de desenvolvimentismo e keynesianismo, eu não vou indicar o meu canal, porque eu não falo muito disso, eu indico o canal do Paulo Gala. Quando é um assunto acerca do marxismo, tem um outro canal chamado Orientação Marxista, que por mais que eu discorde muita coisa dele, eu vou lá e indico ele, eu não tenho problema com isso, nunca tive problema com isso. Mas então eu vou indicar o seu canal. Como é que chama o seu canal? Henry. Henry do YT. Canal? Fala de novo? Henry do YT. Que é de Henrique Tancredo, Henry. Quem quiser entender de escola austríaca, vá no canal do Henrido, não vá no meu, porque eu só vou criticar a escola austríaca, porque eu respeito, conheço os argumentos, estudei no mestrado escola austríaca, li muita coisa de escola austríaca, inclusive do Hayek, mas infelizmente eu não consigo concordar, né? Enfim, mas isso é uma decisão de foro íntimo, eu acho que cada um tem que escolher a sua escola de pesquisa, se você, Henrique, está satisfeito com isso para entender o mundo, ótimo, fantástico. Acho que cada um tem que usar as ferramentas teóricas e conceituais que os ajude a entender o que acontece no mundo, né? Eu entendo dessa maneira, o Fausto entende de outro, o Henrique entende de outro. Mas acho que estava ótimo, ficou bastante claro aqui as divergências, as visões de mundo e assim por diante. Quer concluir aí, Faustão? Beleza, sim, vamos fechando, assim, acho que, não sei o que esse áudio está ficando desse jeito assim, mas enfim, o debate foi outro nível, né, em relação àquele primeiro que foi uma confusão, assim, que acabou não dando em nada, né, eu acho que dessa vez foi bem mais produtivo. Não, cara, mas eu gostei do debate, porque eu entendi um pouco da visão libertária da Revolução Americana, não tinha pensado por essa perspectiva, que eu discordo totalmente, mas enfim, é uma visão. Sim, não estou dizendo que não saiu nada, mas é que foi muito diferente daquilo que a gente tinha pensado, né, acabou virando uma coisa própria, mas enfim, eu acho que esse foi bem melhor, foi bacana. Eu quero agradecer ao Henrique pela sua postura respeitosa, assim, pela honestidade intelectual que ele apresentou, o que acredita e aquilo que ele reflete, pensa e o que ele leu, mas também por essa manifestação final de dizer que não, eu também sei entender os pensamentos alheios e a gente também. Então, assim, aplaudir o espírito de diálogo enriquecedor, tá? Em que se confrontam as diferenças e num ambiente em que ninguém tenta asfixiar o argumento de ninguém. Né? Não é a nossa intenção fazer isso, né? É que às vezes o debate realmente fica muito acirrado e o pessoal parte um pouco para a paixão. Mas, então é isso, eu quero concluir aqui agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Paulo mais uma vez, dizer que, olha, está indo então ao ar hoje à noite, nessa sexta-feira, né, 21 de maio. Você que está nos assistindo, por favor, assine aí o canal da Revolução Industrial Brasileira para todo esse conteúdo sobre indústria, sobre desenvolvimento que eu trago sempre, o canal do Paulo para todas as explicações econômicas keynesianas, desenvolvimentistas, né? O Paulo faz todo um compêndio de explicações em pílulas, às vezes explicações maiores, né? Sobre os assuntos da teoria do desenvolvimento, sobre suas várias perspectivas. E se você quiser também aprofundar a sua visão a respeito de escola austríaca, né, que é essa perspectiva que o Henrique representou aqui, então tá aí o canal do Henrique, que, se eu não me engano, é Henrido, não é isso? Henrido. É isso mesmo. Henrido. Então você pode procurar no YouTube também o canal Henrido, né, que é o do Henrique Tancredo, por isso Henrido, né? Então tá aí. É isso, pessoal. Obrigado por nos assistir. Eu acho que dessa vez a gente termina com um clima bem mais alvissareiro. Então, até a próxima. Obrigado aí, Paulo. Obrigado, Henrique. Um abraço.